começamos o Contraponto em 2016 e hoje temos duas temáticas. No primeiro bloco, nós temos aí a causa feminina. O que ainda temos de desafios, uma reflexão sobre o século XX e ainda que temos de desafios para o século XXI. Num segundo bloco, nós falamos sobre até que ponto ou de que modo as mudanças no Ministério da Justiça podem afetar as investigações da Operação Lava Jato. Comigo na bancada, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, a professora Larissa Pereira, do curso de Serviço Social, e o professor Lissandro Dallanora, que é do curso de Administração e diretor da Incubadora Tecnológica da Unifra. Bom, a partir da década de 70, nós tivemos um grande avanço nos debates sobre a questão do feminino, o feminismo, e principalmente ali em 93, nós tivemos uma conferência, a Conferência Internacional dos Direitos Humanos, e a Convenção em 94 de Belém do Pará, ela ficou conhecida como Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Então, são alguns dos marcos, ainda dentro do século XX, em torno dessa questão. E nós temos dados ainda em função de, inclusive, polêmicas que ultimamente surgiram na internet, como, por exemplo, o desafio da maternidade, que foi contraposto pelo desafio da maternidade real. Então, vamos desromantizar a maternidade. Ultimamente, também a atriz, a Fernanda Torres, se manifestando a respeito do que seria um extremismo ou algo assim na causa feminista, e também sendo brutalmente contraposta, então, pelos movimentos, Então, eu gostaria de saber como vocês veem essa atualidade, digamos assim, esse volume que as discussões ganharam e os desafios que nós temos ainda, Por exemplo, entre os dados que eu consegui aqui reunir, nós temos uma recente pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde que apontou que entre 10% a 50% das mulheres entrevistadas alegaram ter sofrido algum tipo de violência física, sexual ou mental. E dados da Sociedade Mundial de Vitimologia mostram que a violência doméstica, ela atinge pelo menos 23% das brasileiras. Então, são alguns dados, Nós temos outros que podemos recuperar aí. Eu acho que, se vocês me permitem, claro. Tratando de questão de gênero, gostaria muito de iniciar, primeiro, agradecendo novamente o convite. Vai ser um prazer estar junto com todos em 2016 e iniciar com uma pauta tão intensa como a questão de gênero, se tratando de mulher, e eu enquanto mulher. Eu acho que algumas questões são bastante oportunas da gente começar a refletir, Apesar de todas as conquistas que o campo da mulher obteve, no que se refere a legislações, no que se refere também à inserção da mulher no mercado de trabalho, que gradativamente, ano a ano, a gente vem conquistando cada vez mais espaço, e é passo a passo muito consistente que há um reconhecimento. Ainda tem lutas antigas que estão pautadas muitas vezes nas próprias raízes, a raiz patriarcal do Brasil. Quando a gente fala de lutas e conquistas, e estamos falando de gênero, não necessariamente a gente está falando de opostos, a mulher contra o homem. Que isso eu acho que é uma questão pertinente da gente esclarecer. Quando a gente fala na luta pela mulher, a gente está falando na luta pela mãe, a gente está falando na luta pela irmã, na luta pela sua filha. Então, a gente está falando de uma igualdade de gêneros, uma igualdade de acesso, de condições, de respeito, que isso é muito importante. Porque apesar da gente ter a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço no século XX, para as mulheres, que é uma lei que visa prevenir e proteger a mulher, a violência doméstica ou a violência intrafamiliar, a gente ainda tem índices alarmantes de mulheres sofrendo inúmeras formas de agressão, seja ela física ou psicológica. E hoje a gente tem dados extremamente reais de mulheres que ainda, um índice muito alto de mulheres
que elas são assassinadas dentro das suas próprias casas. Então, isso há uma reprodução no seio familiar, que muitas vezes o teu filho, a tua filha, vivencia isso dentro daquele espaço e não quer dizer que ela vai reproduzir, mas muitas vezes a gente sabe que as reproduções das violências se dão pelas próprias experiências sociais que ela tem na infância e na adolescência. Com certeza, até em função dessa agressão dentro de casa, né? Eu recupero mais um dado aqui, ainda da Sociedade Mundial de Vitimologia, que nos conta aí que 70% desses incidentes, né? O termo, acontecem dentro de casa e o agressor é o próprio marido ou companheiro. E mais de 40% dessas violências, né, elas resultam, então, em lesões corporais graves, então decorrentes de socos, tapas, chutes, amarramentos, queimaduras, espancamentos e estrangulamentos. Há pouco tempo, alguns meses, eu lembro de uma notícia, agora eu não lembro onde saiu, mas a moça, ela havia perdido as duas mãos. As duas mãos tinham sido decepadas pelo ex-companheiro que não havia aceitado o final do relacionamento. Então, assim, é absurdo. Então, você tem uma lei Maria da Penha, como a gente sabe aí, que ainda precisa de revisões. Porque ainda assim, né, nós temos mais da metade das mulheres assassinadas no Brasil como mortas pelos seus companheiros, né? Então, isso é uma questão importante, porque assim, eu vejo que isso passa muito pela questão cultural, né, e pela questão da educação. Muitas vezes o trato ou a forma como a gente conduz a educação do menino e a educação da menina são formas diferentes, né? Até se a gente pensar nas próprias questões dos afazeres domésticos. A gente dá para a menina, a nossa filha, um conjunto de panelinhas, de vassoura, de pazinha, né? Para o menino tu dá o quê? Um carrinho, tu dá uma bola, né? Para a menina a gente já tem uma outra cultura de um cuidado doméstico e com os meninos normalmente não é assim. Então, a gente enfrenta problemas hoje que é fruto desta criação ou desta forma de educação que nós tivemos no decorrer da história. Eu vejo, nós estamos aqui inflamados com a questão, mas professor Lissandro, professor José Maria... Podia ser diferente, né? Como vocês veem isso? Só na observação por esse momento. Como vocês veem esses dados? Como vocês enxergam essa questão? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a direção da TV Unifra para participar de mais uma temporada do Contraponto. Em segundo lugar, das boas-vindas, né, para a Carla, como a nossa nova apresentadora. Voltando à TV, na verdade, né? E claro, hoje nós estamos em equilíbrio, mas o assunto é desequilibrado, né, que favorece essencialmente a discussão feminina. Porque se é um assunto difícil realmente para nós, os homens, né, é falar sobre as mulheres, né, porque... não desse assunto especificamente, que eu acho que é politicamente correto e todo mundo tende a concordar, né? Mas é porque é difícil. O olhar que a gente tem, né? Eu acho que a Larissa. A Larissa. Faltou o nome. Agora faltou. Acho que a Larissa estava tocando exatamente nisso, né? Buscando lá nas raízes, né? Quais são os presentes que a filha mulher ganha e o filho homem ganha. Eu, por acaso, tenho uma filha mulher e na verdade, eu me senti atingido, né? Porque a gente tem que olhar da onde a gente vem, né? Da geração que a gente vem. Então, na minha geração e antes da minha, a gente sempre tinha essa ideia que tipo de presente tu dá para a mulher, desde quando ela nasce, né? Então, nós vamos escolher qual é aquela roupinha inicial. Então, a mulher é cor-de-rosa, o homem já é azul, né? Então era aquela dúvida, antes quando não sabia o sexo da criança antes de nascer, como é que nós vamos pintar o quarto? Vai ser de azul, vai ser de cor-de-rosa? E isso tu vai puxando, essas coisas assim, elas são feitas quase que automaticamente. Ao natural. Ao natural, essas coisas, natural, né? E isso vai até o casamento e tudo mais. Agora, eu acho que a relação, então, eu estou dizendo, essa relação com mulheres, né, que a gente tem, no meu caso como pai, eu fico pensando, onde é que eu pequei, onde é que eu errei. Mas é que a sociedade vai mudando e as pessoas vão, como todos, os homens também vão mudando nesse processo, né.
Eu acho que uma outra forma de olhar, claro, é um caminho longo, muito existe ainda a percorrer, mas houve avanços, né, significativos ao longo desse processo. Estou dizendo só, digamos, na minha geração, por exemplo, se eu olhar quando eu era jovem, né, adolescente, e até o ponto em que eu cheguei hoje, né? A gente jamais imaginava que as mulheres, na nossa época, né, até se a gente olhar mesmo, as próprias mães de gerações anteriores, né, achavam que a mulher, na verdade, estava limitada ao casamento. A meta, né, era basicamente isso, conseguir um bom partido, casar e etc. Hoje em dia, se alguém falar isso, é praticamente trucidado, né? Então, as ideias, elas mudam ao longo do processo, né? Só o que eu acho, e uma vez a gente já debateu esse assunto aqui no programa, é que houve um determinado momento que eu acho que essa visão, ela ficou um pouco equivocada. Não resta dúvida que é preciso corrigir essas injustiças em relação à mulher, mas não de uma forma de confronto entre homem e mulher. Eu acho que a Larissa tocou isso, né? Nós tivemos movimentos feministas, eu não saberia datar exatamente, mas acho que da década de 60, mais ou menos, né? Acho que era Betty Friedman, né? E o pessoal que queimava sutiãs e execrava os homens, né? E eu acho que isso foi uma visão equivocada do processo que, do meu ponto de vista, retardou a emancipação feminina nesse processo, né? Foi uma coisa quase de uma forma violenta. Mas eu acho que a gente pode dizer que o processo não é tão rápido quanto poderíamos desejar, né? Mas que houve avanço. Eu acho que nós não ficar só nessa visão assim da violência contra a mulher, etc. O progresso hoje, se a gente olhar, por exemplo, em vários ângulos, por exemplo, na própria formação educacional, a gente vai ver que hoje mais mulheres frequentam o curso superior do que os homens. E lamentavelmente, desculpa, Carla, te interromper, mas puxando esse gancho do professor, e lamentavelmente as mulheres no mercado de trabalho, apesar de terem uma escolaridade superior aos dos homens, continuam a receber ou ter a sua remuneração inferior à dos homens, né? Exato. São dados do IBGE. São dados do IBGE. 30% a menos ainda. 30% a menos, e tem um dado de 2000, isso é uma pesquisa em 2016 agora, da ONU Mulher, né? Que afirma que a partir da amostra por domicílios, da pesquisa de amostra por domicílios, né, eles fizeram um levantamento que ainda demorará mais 8 décadas para as mulheres alcançarem o nível de rendimentos que os homens, apesar delas trabalharem ainda 30% a mais. E ganham 30% a menos. Somando a carga horária de trabalho fora de casa, né, no mercado de trabalho formal, e a carga de trabalho em casa, em domicílio, né? Porque apesar do homem ter mudado a perspectiva, ideologia, né, de que não precisa ajudar no serviço doméstico, ele ainda não tem a mesma preocupação que a mulher com os afazeres. Mas talvez isso também desgasta. Só essa pesquisa. Tu falou da PNAD, né? Acho que era da PNAD. É que provavelmente essa pesquisa, eles fazem a pesquisa projetando o passado ou hoje essa situação lá para frente. Entendeu? Mas provavelmente não vai demorar tanto tempo assim, porque a sociedade está mudando muito mais rapidamente. É uma estimativa, eu queria puxar para o professor Lissandro, até em função do que o professor José Maria comentou antes, né, da maioria de mulheres nas universidades, eu não tenho esses números, mas até se o senhor tiver alguma outra referência, mas a minha curiosidade ficou agora em torno da incubadora, por exemplo, aqui da Unifra. Sim. Como é que é a participação feminina lá, professor? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer também à TV Unifra, né, a direção aí por mais um ano a gente estar aqui e poder discutir alguns assuntos extremamente importantes. Se não for desconvidado antes não, disso. Não. Eu garanto o programa de hoje, eu não garanto os próximos. Mas vamos entender que sim, né? É brincadeira. E nós percebemos essa discussão e muitas vezes nós nos colocamos na questão da briga entre gêneros, não é? E nós deixamos muitas vezes o fator crucial, a questão do emprego, não é? A questão da renda, a distorção de renda. Claro que são coisas que vão levar muitos anos mesmo para nós conseguirmos equalizar, mas nós temos que começar uma luta em algum momento. E hoje nós temos uma perspectiva a nível Brasil, não é? Hoje as mulheres elas empreendem muito mais do que os homens.
Né? Hoje nós temos um movimento de empreendedorismo feminino muito forte. Até em porque diversos nós temos eixos. Mulheres chefes de família, né? Chefes de família que têm que manter a família de alguma forma por algumas questões econômicas, momentos de crise, e é a mulher muitas vezes que assume a família e coloca em prática um novo empreendimento e faz investimentos e busca de alguma forma se colocar. Na incubadora ainda nós temos alguns projetos esparsos, não é, do público feminino, né, colocando em prática. Mas é uma questão também cultural, regional, muitas vezes, que nós não conseguimos atrair ou as pessoas não percebem que aqui é o ambiente, muitas vezes, que tem que se colocar. Mas eu acho que é um número interessante nós percebemos que muito do que é feito de potencial inovador e empreendedor no Brasil hoje está o público feminino à frente. E gostaria também de voltar a algumas informações e que eu acho crucial, muitas vezes, nós colocamos os números da violência contra as mulheres, que nós temos algumas proteções legais. E aí eu sempre chamo, e ultimamente eu tenho buscado refletir um pouco sobre isso, e talvez nós, como sociedade, nós geramos muito dessa violência, porque nós criamos instrumentos de proteção que não têm condições de serem executados na prática. Claro, a legislação é extremamente importante, mas a gente vê a própria Lei Maria da Penha, muitas vezes, ela é aplicada de uma forma muito esparsa. A proteção não existe, quer dizer, o ente público muitas vezes não se preocupa com a proteção. Não, a lei está aqui, está posta e isto é a garantia. Não, a gente sabe que tem que ter toda uma rede de acolhimento, que aquela proteção que aquela mulher vai receber de a pessoa não se aproximar, não é? Aquela distância mínima, tudo aquilo. Casa de passagem. Exatamente. Tem que ter uma estrutura de apoio. Eu acho que é aí que nós temos um gap extremamente complexo de nós barrarmos ou nós resolvermos o problema. E talvez hoje os números que nós estamos vendo aqui, nós estamos apresentando, venha a ser da pesquisa da ONU Mulher, venha a ser do IBGE ou diversas outras ferramentas, é um trabalho de construção dia a dia que tem que ser feito. Não é um assunto assim como o professor Pereira colocou, não é que a gente domine para falar com uma propriedade muito maior. Talvez a gente tangencie o conteúdo, o tema, mentalidade, né? Mentalidade e estrutural. A gente sabe que o Brasil é um país que tem leis para tudo, né? Exageradamente. Mas é preciso ver, é isso que a Larissa se referiu há pouco, né? De funções idênticas com salários diferentes, né? Onde é que não existe uma lei que possa, quer dizer, até poderia existir, mas o que precisa mudar? A mentalidade do patrão em relação a isso, né? Porque aí vem uma coisa que vem da geração, né? E que provavelmente talvez o filho desse patrão pense diferente. A ideia ele vai pensar. Nós vamos ter porque que esperar não tem como uma geração que foi forjada pensando que a mulher apenas cuidaria da casa e dos filhos, né? E tal. Né, ele vai aceitando as mudanças na legislação, mas até certo ponto. No íntimo, no fundo, ele não mudou tanto assim. Então, por isso que esse processo, eu acho que não adianta a gente tentar achar que vai se resolver de uma hora para outra. Ele vai ser lentamente. E eu acho que isso está sendo feito. Eu falei da educação aos poucos. Porque, claro, uma mulher mais educada, mais ilustrada, ela vai reivindicar mais as coisas. Isso já está acontecendo, né? Então, e eu acho que a própria estrutura familiar hoje, ela propicia que a mulher tenha mais anos de estudo do que o próprio homem, né? Porque, por exemplo, a dificuldade de renda familiar faz com que o primeiro aí no mercado de trabalho, e mais cedo ainda do que a mulher, digamos uma família que tem um casal de filhos, primeiro vai o homem para o mercado de trabalho, né? E a família tenta fazer com que a mulher ficando mais tempo, ela vai estudar mais. E geralmente as mulheres conseguem concluir o curso superior, enquanto que o homem às vezes não consegue. Mas o senhor sabe que às vezes não não funciona desta forma necessariamente, porque muitas vezes a mulher, por ter um custo no mercado de trabalho inferior do que o homem, os próprios empregadores preferem em determinados postos contratar as mulheres. Porque se ele tivesse que contratar um homem, o valor teria que ser dobrado ou não, né? Então tem todos esses balanços. E muitas vezes elas também não são contratadas em virtude que tem a possibilidade de serem gestantes, né? É isso que eu ia falar. Então tem uma balança muito delicada nessa questão. Que é fácil de se resolver. No meu entendimento, é muito fácil. Eu acho que o benefício da maternidade deveria ser para os dois lados.
Mas o benefício, Não, mas já é? Sim, mas Não, aumentando. lógico, não, não na mesma mas proporção. muitas no empresas mesmo hoje tempo. não o fazem. É, O homem, por exemplo, o pai... Era 4 dias, agora é 20 dias. Agora é 20 dias. Não, antes era Era 4, 4, depois né? passou para 1 semana e agora é 20 dias, né? Porque 20 dias. Mas o peso ainda é Mas muito longo, lógico, não na é? minha mas época isso não é tinha uma- dia mas- nenhum, Tinha. o pai não tinha dia nenhum. Mas isso é uma questão cultural, né? Porque a gente entende agora que o homem precisa fazer parte do processo de cuidar. Não é só parte do processo de prover, né? Então é uma questão gradual. A mudança, de fato, ela não vai se dar do dia para a noite. Então, a própria legislação apoiando essa nova perspectiva também vai fazer com que as pessoas... É um fluxo normal que num tempo futuro nós vamos verificar talvez um cenário diferente, mas nós vamos ter que ter um tempo e nós não podemos deixar o assunto, muitas vezes, o que acontece, né, em outros cenários, ele ficar por isso mesmo. Né? A própria questão da violência, retomo de novo, que eu acho que é extremamente preocupante isso. Nós não conseguirmos, como sociedade, proteger as mulheres. Não que elas precisem de proteção, mas aquelas que buscam, nós não conseguimos. Elas Quantas? precisam ser acolhidas. Essas que acessam, né, a Lei Maria Não da Penha, conseguem. enfim. Mas em torno dessa questão da licença, eu tenho uma experiência que não é minha, mas uma amiga que foi estudar na Dinamarca e ela disse, Carla, na Europa tem países como lá mesmo, países em que o homem tem licença paternidade e ele fica mais tempo em casa com a criança do que a mãe, né? Então ela sai mais cedo para trabalhar e ele fica mais tempo com aquela criança em casa. Do jeito nos que primeiros meses. que a sociedade evolui, a economia evolui hoje, eu acho que não será surpresa, por exemplo, se a mulher for para o mercado de trabalho e o homem não conseguir emprego, e ele não conseguindo emprego, ele vai tocar as tarefas domésticas. Olha, eu Isso conheço vai ser famílias assim. Uma coisa natural. Já conheço famílias assim. E assim, apareceu já experiências de extremamente de sucesso nessa nova organização familiar, né? Porque como a gente vinha falando antes, muitas vezes o homem com determinada qualificação ou para assumir determinada atividade no mercado de trabalho, o valor, né, é muito alto para o empregador. Então ele prefere contratar uma mulher. Eu tenho lembrança de uma entrevista que eu li com o Lázaro Ramos, o ator, sobre racismo. Ele falando assim que o mundo ideal, algo do tipo, seria aquele em que nós não precisássemos mais debater essa questão. Porque somos todos pessoas, então o ideal, a situação vai estar resolvida quando nós não precisarmos mais debater. E ele fala isso, né? Então eu acredito que uma das possibilidades de evolução, de observação de uma real evolução vai ser essa diminuição de uma demanda de debate sobre a questão, também sobre o feminismo. Porque no momento em que nós tivermos a causa humana à frente de todas, nós teremos chegado realmente a uma igualdade. Natural, isso. Eu acho mas que demora muito. tem só mais uma questão assim que a gente tem que pensar, que para os últimos anos, né, que contribuiu muito para a questão do gênero da mulher, é a questão dos próprios benefícios assistenciais, né, a título do Bolsa Família. O programa do Bolsa Família, ele destina-se que o beneficiário ou o responsável por aquele título seja uma mulher. Isso garantiu para muitas mulheres uma autonomia e uma liberdade de se desamarrar de certas posições com o homem que antes ela estava atrelada, porque ela estava atrelada financeiramente àquele homem em todos os sentidos, e com aquele benefício menos, por mais que seja pouco, ela teve uma autonomia financeira, para a gente ver o quanto o econômico e o social, claro. eles estão intrinsecamente Está ligados. muito ligado à violência também. Que também está ligado à econômica. violência, sem dúvida. Mas o debate parece que engrena assim de uma forma bem positiva e infelizmente nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, né? Mas voltamos com o segundo bloco aqui do Contraponto, falando sobre mudanças no Ministério da Justiça e como elas afetam, né? Se afetam, como afetam. Então, na opinião dos nossos convidados, a investigação sobre a Operação Lava Jato. Nós voltamos já já.
Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. E neste segundo bloco do primeiro contraponto de 2016, nós vamos falar então sobre o debate, em torno das mudanças no Ministério da Justiça e como elas podem afetar a Operação Lava Jato. Estamos aqui na bancada ainda com o professor Sandro Meiners, do curso de Direito, que chega para esse segundo bloco, e seguimos com a companhia dos outros convidados que já estavam debatendo a questão feminista, no primeiro bloco. O professor Sandro não participou da discussão. Infelizmente, eu perdi a primeira discussão, mas estamos aqui agora para falar desse assunto que é interessante também. Muito atual, Então, nós temos, por exemplo, uma notícia aí do portal G1, publicada na segunda-feira, 29 de fevereiro. O Planalto anuncia, então, que o José Eduardo Cardoso deixa o Ministério da Justiça e assume a Advocacia-Geral da União. Em seu lugar, vai assumir, então, o procurador baiano Wellington César Lima e Silva. Dilma também anunciou, então, Luiz Navarro para a Controladoria Geral da União. Muito bem. Como vocês veem essas situações, que de uma hora para outra, muitas vezes, mudam completamente a perspectiva nas investigações? Eu acredito. Vou começar então, Claro, vou começar já que eu cheguei atrasado. Tem a preferência nisso. Mas eu acredito que essa saída do José Eduardo Cardoso, ela vai influenciar muito pouco a Operação Lava Jato. Por quê? Na verdade, a Polícia Federal e principalmente o Ministério Público Federal, são instituições, organismos que têm autonomia para fazer o seu trabalho. Não há nenhuma necessidade de cunho administrativo de que um delegado que esteja investigando, um procurador que esteja investigando, eles tenham que, vamos dizer assim, relatar, repassar informações sobre o que eles vão fazer ou sobre o que eles estão fazendo. Então, essa autonomia de trabalho eles têm. Claro que, na seara da Polícia Federal, a ideia do PT, certamente, a cúpula do PT, trabalhou muito para que o José Eduardo Cardoso saísse de lá. Isso é indiscutível. A aproximação das investigações do Lula fizeram com que essa medida fosse, vamos dizer assim, a bandeira número 1. Na verdade, é um grande engano por parte da cúpula, porque o José Eduardo Cardoso, e eu acho que aí conduziu muito bem, por mais que em alguns momentos a Polícia Federal fez críticas a ele, mas ele conduziu muito bem, porque Mas o que a Dilma dizia que o José Eduardo... Ele não se intrometeu nessa questão. Ele sempre era o último a saber, Esse mas, é o problema. Justamente, não há necessidade de se reportar a ninguém, não existe uma determinação legal, e mesmo de cunho administrativo seria absurda se tivesse a necessidade de se reportar alguém para dizer se pode ou não pode, investigar se pode ou não pode fazer. O que há de falha, talvez em toda a Lava Jato, seja um vazamento de informações. Talvez esse seja o grande problema. E o vazamento de informações tem prejudicado as investigações e tem criado os atritos com as figuras políticas importantes, Os investigados envolvidos, seja Lula, seja Cunha, seja quem quer que seja, e os demais. Eu só queria que essas operações da Polícia Federal chegassem primeiro ao conhecimento do ministro
entendeu? Para depois serem feitas. Eu acho que seria mais ou menos, triagem. Uma ideia de hierarquia, né? Quer dizer, ele é o ministro, quer dizer, a Polícia Federal não poderia fazer uma operação dessas tantas, sei lá, operação Acarajé, que foi das últimas, e sei que o ministro soubesse, quer dizer, o ministro saberia, mas no final, depois da operação, né? E isso, o que eu li, mais ou menos, ninguém sabe os bastidores, mas que a Dilma reclamava, pô, José Eduardo, sempre o último a saber, né? E o Lula lá atrás, claro que mais um prego no caixão do Lula, mais outro prego no caixão do Lula. Mas um detalhe... Entendeu? E o ministro não fazia nada. Um detalhe importante, colocaram agora um procurador de justiça, que é do Ministério Público, e que certamente é acostumado em conduzir uma instituição sem prestar explicações a ninguém. Pois é, mas ele é apadrinhado pelo Jacques Wagner, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Jacques Wagner, assim como o Lula também, quer dizer... Mas aí vai depender da condução que ele der a questão. Eu não estou colocando ninguém sob suspeição, né? Mas a gente sabe, né, que... Falando no ex-presidente... Traz da nossa van filosofia, né? Falando no ex-presidente, então, entre os últimos acontecimentos, aí nós temos que na sexta-feira, dia 26, né, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal disse, né, a defesa se reportou ao Supremo Tribunal dizendo que as investigações em curso sobre as propriedades atribuídas a ele fossem realizadas fora, então, da Operação Lava Jato, né? Isso é um dado da sexta-feira, dia 26. O Lula, então, pede ao Supremo a suspensão das investigações sobre o triplex e o sítio, né? A defesa alega, então, que o Ministério Público Federal e Estadual investigam os mesmos fatos. É isso que eles estão argumentando, quer dizer, a pessoa não tem mais capacidade de falar sobre isso do que eu, né? Mas na verdade... Mas eles estão... uma questão administrativa, né? Mas qual é a ideia do Lula? É se descolar da Operação Lava Jato. Sim. Se descolando da Operação Lava Jato, não estaria envolvido em esquema de corrupção da Petrobras, ou não teria oferido nenhuma vantagem econômica, financeira, direta ou indiretamente, né? Então, esse é o grande objetivo. Investigado ele vai ser. Claro que talvez pela condição atual dele, veja bem, a condição atual dele é de um cidadão comum. O fato de ter sido ex-presidente não lhe dá foro privilegiado, não lhe dá algum tipo de garantia, não existe isso no Brasil como garantia. Ele vai responder como cidadão comum. Então, o Ministério Público Estadual investigando não é novidade. Acontece que o Ministério Público Federal, que desde o princípio dessa investigação, que está zelando pela questão do interesse público federal, porque a Petrobras é um organismo de ordem federal e vem sendo capitaneado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, eles querem continuar e querem agregar, porque é um dado importante que vai enriquecer os resultados finais da operação. Aí tem um pouco de questão de vaidade, um pouco de questão de interesse institucional. Né? Chegando ao Lula e provando algo em relação ao Lula, quer dizer, isso seria a comprovação de que tudo que foi feito até aqui foi coroado de êxito e as primeiras notícias ventiladas diziam que iriam longe nessa investigação, né? Mas temos o dado do filho, né? Do filho do Lula que foi, né, apontado como tendo sido beneficiado. Sócio dos dois proprietários do sítio. Porém, essa informação ela era... não era verdade, né? E teve que ser desmentida. Mas à medida que... Como o professor disse, que há uma certa questão de vaidade nas operações, né? E uma das alegações é que há um abuso nas investigações, né? Que a forma como é conduzida muitas vezes chega a um determinado campo de abuso. Então, isso pode ocorrer? Mas o abuso... Isso ocorre? O abuso eu volto a insistir nisso, o abuso que existe é que estão veiculando notícias antes da comprovação de fatos. Então, não é por parte da operação, então é não por parte de quem está gestando a operação. Mas é que, na verdade, a operação ela é tão grande, tão complexa, que um vazamento de informações pode acontecer em qualquer lugar que não se sabe. Pode ser dentro do Judiciário, pode ser dentro do Ministério Público, pode ser dentro da Polícia Federal. E veja bem, qualquer pessoa que de alguma maneira trabalha, e são muitas pessoas que trabalham nessa operação, que têm conhecimento das informações que estão sendo apuradas ali, essa pessoa passa isso para a imprensa e a imprensa vai fazer um carnaval em cima. Mas aí que está, né? O vazamento é uma questão. Inclusive passível de responsabilização, com certeza, penal e civilmente. E as inverdades publicadas a respeito são uma outra face, né, do problema. Quem aumenta a magnitude desses fatos? Eu queria, não sei se o Lisandro... Não, pode uma rodada completa. Pode falar. Eu estou querendo construir uma teoria da conspiração nesse processo todo, que vai mais além. Né? Claro, chega no Lula... Mas eu acho que envolve a imprensa nesse processo. Quer dizer, eu não generalizo a imprensa. Vou ser bem específico aqui, a Rede Globo.
né? Eu acho que realmente a ênfase que está sendo dada já há algum tempo, né, no principal jornal da Globo, quer dizer, o Jornal Nacional, o tempo que é dedicado a esse assunto é desproporcional, né? Desproporcional. E aí acontece esse episódio da amante do Fernando Henrique Cardoso e que respinga na Globo, né? Que aí é alguém ou um grupo tentando, digamos, se vingar da Globo ou tentar, né? E isso a Globo tem que, digamos, se defender num esquema, mas obviamente que a gente já sabe, né? Que a Globo fez presidentes e derrubou presidentes. E aparentemente, hoje, toda a artilharia está voltada contra o Lula. Antes a gente via que era hoje contra o Lula. O objetivo é então, o não retorno dele. Então eu acho assim, não é questão de burocrática, de detalhes e tal. Eu acho que é uma coisa mais poderosa, um jogo de forças mais poderosa. Um jogo de xadrez. Que pode culminar realmente no impeachment. Um jogo de xadrez, porque como o professor Sandro destaca, me parece, eu concordo, me parece que essa antecipação, né, esse foco, esse holofote, como o professor bem lembrou, né, essa atenção desproporcional, na sua opinião, parece que muitas vezes realmente ela engendra uma prévia do que seria a anticampanha, né, por um retorno, né, do ex-presidente. Eu acho que essa é a grande ideia, né? A Globo quer aniquilar de vez com o Lula para que ele não tenha a possibilidade de voltar em 2018. Porque hoje nós estamos o cenário político hoje está caótico, né? Se ano passado era ruim, hoje ele é caótico, né? Então, mas você concorda com essa teoria da conspiração? Que eu acho que não é uma coisa restrita, porque senão seria uma coisa restrita. E não é só a Globo, né? Ele tem um apartamento, tem um sítio. Outros grupos estão... A Veja também tem batido muito contundentemente. E a Globo recortando a Veja e passando com destaque. Os destaques. Né? Alguma coisa até que até a Folha de São povão Paulo, tem em alguns dificuldade momentos. de entender, entendeu? Quer dizer, na verdade, é uma campanha, digamos, educativa, entre aspas, que a Globo está fazendo em relação à corrupção. Ou educativa. Educativa. Não, educativa porque o povo, de um modo geral, alienante, o povo, né? de um modo geral, não entende o que está acontecendo. E é muito complexo mesmo, entendeu? Então, didaticamente, a cada edição do Jornal Nacional vem uma coisinha a mais. Nós temos que lembrar que a Globo, estamos falando aqui, estão sendo citadas algumas empresas, mas a Globo, ela tem o respaldo de grande parcela da população que também se posiciona dessa forma e que não se inteira do debate em uma perspectiva mais ampla, não é? Eu acho que nesse contexto da mudança do ministro, eu acho que ele não vai ter realmente uma forte influência no processo de investigação. Todos os outros fatores que nós estamos levantando aqui, principalmente a questão de nós termos um movimento aí, não é, de conspiração ou algo contrário de um lado ou do outro, nós temos que pensar que nós estamos num momento extremamente complexo político, que infelizmente eu tenho que chegar a uma conclusão que ninguém se salva lá. Mas ninguém se salva. Eu acho que tem um detalhe aí, uma outra maneira de enxergar a saída do José Eduardo, que é o enfraquecimento da Dilma em relação ao Lula. E isso que está passando, porque o José Eduardo já fazia uns 2 anos que o PT queria derrubar ele. E não conseguia. E agora o Lula, ou ele ou eu, tipo assim, e ela substituiu um ministro que era, segundo eu sei, era o segundo homem de confiança dela, era o José Eduardo. Mas nós temos então, também... ela abriu mão desse. Praticamente ela está extremamente vulnerável, nós dos dois lados, quer dizer, ela está tendo uma guerra com a Globo e todo o resto da oposição. Ela está se isolando, na verdade. E uma guerra com o próprio PT, entendeu? Quer dizer, eu sei que no final do ano a Dilma teve uma ideia meio maluca, assim, de romper com o PT, se é que o PT já não rompeu com ela, e querer parar acima dos partidos e tentar governar sem partido. Aí disseram que realmente seria absolutamente inviável. Inviável. Mas veja a situação dela. Real dela. Ela está ingovernável, né? Mas analisando o contexto nesse prisma, a gente vai ver o seguinte, as forças hoje se voltam porque o Lula é a grande possibilidade do PT, ou talvez a única opção do PT para 2018. Então, obviamente, que há interesses por parte de alguns grupos. Os resultados, a pesquisa mostrou que a rejeição dele é de 49%. Exatamente, quer dizer, já estão conseguindo minar aquela imagem. Mas na oposição não tem muita gente que possa, né? O próprio Aécio não decola. Mas muito dessa rejeição e dessa figura
o próprio Lula alimentou. No momento em lá que saíram as primeiras informações, do sítio, não tenho nada a ver com... Não, ele deveria ter feito uma postura Ele fez mais ou menos o que o Cunha fez. Foi dizer que não tinha nada que ver, que não tinha dinheiro no exterior e logo a seguir apareceu. Só que o Cunha conseguiu engessar a Câmara para que o processo dele não andasse. Ele tem força política dentro e consegue segurar as questões. Mas o que está surgindo, e eu visualizo, a Dilma tem mais um problema pela frente. Agora, quem está comandando o Tribunal Superior Eleitoral é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é declaradamente anti-PT. E o Gilmar Mendes já começou a furungar, a mexer nas questões e a solicitar investigações sobre fatos. Nas empresas, doações de campanha. Exatamente. E isso, veja bem, isso vai mais longe do que o PT, o que a Dilma. Isso vai ao Temer e vai ao PMDB. Então, automaticamente, se a chapa que vencedora da última eleição tiver algum tipo de doação de campanha ou teve algum benefício escuso ou algo que for apurado agora, nós teremos que ter uma nova figura no governo. Então, é um novo problema para ser enfrentado pela Dilma, mas agora ela vai ter que enfrentar esse problema aliado ao PMDB. Então, isso pode, por outro lado, aproximar novamente o PMDB do PT e da Dilma para a manutenção desse governo atual. É um contexto que surge. Mas eu acho extremamente perigoso, à medida que a gente falou, que um determinado segmento ou organização política, porque a mídia não deixa de ser uma organização política hoje, se a gente pensar dentro desse jogo de xadrez, desse tabuleiro, né? Eu acho extremamente perigoso que a gente, de uma maneira ou de outra, a gente esteja conduzindo as pessoas a pensarem da forma como a gente quer. Porque isso também pode se refletir num erro futuro muito grave. Seja agora um erro futuro muito próximo, via impeachment e manifestações de impeachment, ou a retomada ou a não retomada do Lula à presidência, ou uma outra figura, mas eu acho que é perigoso quando a gente, de alguma maneira, deixa a população alienada e a pensar a partir de uma única perspectiva. Eu só vou fazer uma colocação. Montando há muito tempo no Brasil, e isso a gente estuda dentro do direito, existe vamos dizer assim, um movimento da mídia em formar opinião para pré-julgar as coisas. Isso tem sido natural. Isso influencia em muitos casos. Então, na verdade, quando a mídia começa a ventilar um fato em demasia, massivamente, ela começa a formar a opinião da população contra. A gente sabe que o juiz, embora ele seja imparcial, ele tenha aquela neutralidade, ninguém é totalmente neutro. Todo mundo tem as suas ideologias, comunga de algumas opiniões, e ele vai exteriorizar isso, né, no seu trabalho, na execução das suas decisões. Na mídia é a mesma coisa. Na mídia é a mesma coisa. Mas o papel da mídia, por exemplo... Mas aí o juiz também hoje está premido pela opinião pública. Nunca o STF se preocupou tanto com a opinião pública quanto hoje. Porque ele também nunca, eu acho que teve tanta visibilidade como na atualidade, né? Então, acho que isso também tem uma influência. No mundo que a gente vive, o papel dos meios de comunicação, das mídias, hoje é desproporcional. Antigamente se dizia que era o quarto poder. Não é mais o quarto. Né? Deve ser o terceiro ou deve ser o segundo. O poder, por exemplo, da Rede Globo, que é quase um monopólio, que a gente vê, é desproporcional. Porque assim, eu dou 5 minutos fazendo uma matéria, mostrando provas disso, daquilo, sobre o triplex ou sobre o sítio. E depois eu tenho ali quantos segundos para dizer, o Instituto Lula disse que sim. Tudo... Contraponto se dá em 10 segundos. 10 segundos. Verbos de campanha, tudo legítimo, etc, etc. Quer dizer, e aquilo ali vai entrando, entendeu? Tu vai... Esse é o problema da nossa sociedade. Nós temos uma construção muito míope, muitas vezes, e aí acontece que a Larissa está falando, né? Nós nos atemos, mas o que nos potencializa ainda é que hoje nós temos acesso a diversas outras ferramentas de notícias. E eu tenho uma preocupação, muitas vezes, de a gente fazer um pré-julgamento em cima... Mas a grande massa da população, não, a grande massa está lá no Jornal Nacional. Isso está sendo dado a conta-gotas. Parece capítulo de novela. Eu vou ligar o Jornal Nacional 8h30, porque vou ver o que tem sobre o Lula hoje. E cada dia... é constante. E daqui a pouco aquela pessoa não coloca numa outra emissora, né? Claro. Ele quer ver o próximo capítulo da novela. Claro. Se nós tivéssemos hoje já tem um assunto. Eu posso garantir que hoje já tem um novo capítulo. Isso me deixa mais triste, porque vão aparecer novos fatos. Venha ser do Lula, venha ser da Dilma, venha ser do Cunha, do Renan Calheiros. Infelizmente, por exemplo, é isso. Essa questão do dia 2, né, do julgamento do Eduardo Cunha, até então não se falou assim com aquele mesmo afã do que se fala da Operação Lava Jato, né? Mas isso é mérito do Cunha.
É mérito do Cunha. É mérito do Cunha, porque ele conseguiu gradativamente e criando obstáculos ao prosseguimento do processo, que a própria imprensa criou tanta expectativa no momento que já não cria mais a expectativa, porque isso não vai vender notícia. Mais uma vez eles vão noticiar que o Cunha barrou alguma coisa. Aí que está. Eu ia comentar sobre essa situação, né, que dentro do jornalismo nós temos o termo agendamento, né, agenda setting, né, então o Cunha deixou de estar na agenda. Esse é o poder, então, digamos, que ele, o maior talvez, que ele tenha exercido, na minha opinião. É que eu acho Infelizmente. O poder de não que ser visível. Os erros do PT e do próprio Palácio do Planalto são enormes hoje, né, em tratar essa questão. Né? A participação do Lula... Os principais erros foram no tratativo. A saída do Cardoso, isso mostra, né, a questão do episódio do Fernando Henrique Cardoso, tudo isso batendo de frente com a Globo. Eu acho que isso aí não é uma boa estratégia política. Se eu tivesse nessa situação, né? Não é uma estratégia... Essa estratégia só desgasta cada vez mais o partido Mas é uma estratégia recorrente, né? É, recorrente. Que já funcionou em alguns momentos. Pois é, já funcionou, mas acontece... Mas agora não está dando. E aí o presidente da Câmara dos Deputados sai fora do que nem a Carla falou, sai fora do foco. E é isso que está acontecendo também. Quer dizer, ele é esperto, mas não seria tão esperto. Se a Globo resolvesse voltar toda a artilharia dela contra ele, aí, né? Mas aparentemente a preocupação agora... O interesse não é esse. Não é esse. Aí que nesse caso, né, em situações como essa, inclusive eu trabalho uma disciplina aqui dentro do curso que é sobre jornalismo especializado, em que o foco é o investigativo. E aí que está, né, o momento então de pessoas que massivamente ainda apoiam uma determinada visão midiática sobre um determinado assunto, como é o caso aqui, elas vão atrás dessas outras fontes, desses outros veículos, né? Nós temos muitos blogs, uma profusão de instituições, já instituições, sim, né? Então agências como a Pública, né, que estão aí desbravando, então, muitos terrenos antes não, né, mal vistos ou nem imaginados, né, por muitos de nós, eleitores, né, cidadãos de modo geral. Mas é que o alcance da mídia televisiva ainda é muito grande, muito forte. E a Globo tem, acho que, cobertura nacional. Dentro da teoria da conspiração parece um complô, mas se tu olhar na internet, se olhar a Folha de São Paulo, por exemplo, o que sai na coluna da Mônica Bergman, não sei o quê, é uma prévia ali, como se fosse um boato daquilo que vai ser trabalhado e mostrado no Jornal Nacional. Exatamente. Então é um negócio mais amplo. Eu falei só da Rede Globo aqui, mas eu acredito que é mais amplo. Assim. Eu citei aqui a Folha de São Paulo também, e a Veja, porque eu vejo... E aí a rede de articulação entre eles. Etc. Então, por exemplo, eu acho complicado a situação do Lula e pior, talvez, a própria Dilma, que por essa omissão dela, vai acabar sobrando para ela. Né? Por ela ficar... Ela poderia ter sido protagonista em vários momentos, assumido responsabilidade. A Dilma tinha que pular fora há muito tempo, entendeu? E ela não pulou. Ela foi omissa, ficou defendendo o partido, que não defende ela, pelo contrário. O partido cegamente tem um objetivo, e esse objetivo pode ser, inclusive, derrubar a Dilma, se necessário for. Eu acho que a Dilma vai dar um salto sem paraquedas daqui para frente. Inclusive, eu me dou o direito aqui de voltar à temática do primeiro bloco, né? Porque em vários momentos, principalmente quando a agenda, né, da mídia como um todo voltava os olhos muito mais fortemente para a questão do impeachment, né, para a vida pessoal da Dilma, para a vestimenta da Dilma, gestos, a gente tinha ali uma discussão que o feminismo, né, os movimentos feministas como um todo estavam encampando de que a presidente, por ser mulher, está, além de tudo, né, por ser mulher, ela tem uma dificuldade maior ainda, né? Eu não sei se vocês concordam com essa visão, né? Em algum momento, acho que ela pagou o preço por ser mulher. Ela pagou um preço, vamos dizer assim, se aproveitaram dessa situação e utilizaram isso contra ela, como se o fato de ela ser mulher fosse um demérito também, ou se a má gestão dela também decorresse dessa situação, do gênero. Né? Olhando assim, vocês podem me jogar pedra, né? Mas acho que ela foi usada, né, porque precisava isso. Né? Num determinado momento, por exemplo, estava falando da Rede Globo, a Rede Globo precisava de uma cara nova para ser presidente. Aí inventaram o Collor. Por quê? Porque ele era
a antítese dos presidentes anteriores, é um sujeito jovem, atlético, etc. Aí vamos fazer, ela precisava de uma, aí o Lula, não vamos se eleger, ficar 20 anos no poder, aí vamos colocar uma mulher. A Dilma nunca foi nem vereadora, entendeu? Ela saiu do nada. Mas veja bem, ela só foi porque o Lula elegeria naquela ocasião, qualquer pessoa, sem demérito às mulheres, elegeria até o poste, se dizia naquela ocasião, elegeria, entendeu? Então a quem ela serviu? Elegeu a Dilma, só que a Dilma teria que se libertar do Lula, entendeu? Não é porque ele elegeu ela, e ele elegeu ela, não tem como dizer que não, né? Porque os votos que ela levou, ninguém conhecia ela no Brasil. E nós poderíamos até destacar aqui que naquela época o Tarso Genro, que tinha sido ministro da Justiça, aspirava ser o sucessor do Lula. Sim. Né? E se nós fôssemos cotejar a Dilma com o Tarso era muito mais preparado em todos os aspectos do que a Dilma para representar. Os ideólogos do partido. Mas o Lula não queria um Tarso. Por quê? Porque era um sujeito que ele não seguiria o partido. E ele seguiria a vontade dele em determinados momentos. Seria autônomo em alguns momentos. A Dilma, num primeiro momento, na primeira ideia do Lula, ela serviria aos interesses do Lula e depois ao do partido. Mas isso então, não tem necessariamente uma questão de gênero implicada aí, né? Nesse aspecto, essa questão de isso surgiu depois. Não é pelo fato, quer dizer, utilizou-se, porque ela era a imagem dela feminina contribuiu naquele momento. Mas essa questão da relação de troca com Lula, porque em algum momento, se isso ocorreu, houve uma troca. Larissa, se fala qual é o próximo passo no Brasil, né? É ter o presidente negro também. Já falava muito do Joaquim Barbosa, aparecia bastante. Os Estados Unidos teve o primeiro presidente negro, e assim é mulher. Quer dizer, esses preconceitos, às vezes são utilizados politicamente, entendeu? São quase tabus, né? Precisam ser rompidos. São tabus. O que se fala em relação a Dilma foi exatamente isso. Quer dizer, eu acho que não há dúvida, ninguém afirmaria que se não fosse o Lula, a Dilma não teria sido eleita. Mas aí, uma vez que ela foi eleita, ela teria que assumir o controle da situação. E esse é o problema, que passou todo o primeiro mandato, agora no segundo mandato, e do mesmo jeito agora, a derrubada do José Eduardo Cardoso prova isso, entendeu? Que ela reina, mas não governa. Exatamente. Falta governar o Brasil. E a falta de governabilidade do PT, da Dilma e daqueles que a cercam, isso está sendo visível. E essa é a nossa crise. E caminha para a crise. A nossa crise é uma crise política. É uma crise política, basicamente. E não se resolve. A gente vê que a cada semana, ou a cada noite, né, nós temos uma notícia e que as coisas vão se enrolando e não tem um desfecho. Né? E a crise econômica decorre muito da crise política. Claro, toda vida. E que tem uma questão assim, que à medida que essa crise política se agrava, o país se enfraquece, né? Então, o jogo de interesses, a disputa de interesses ali é tão grande que os interesses coletivos cada vez mais eles ficam em último plano, né? Nem em segundo, em último, né? Acho que até a ideia da saída da crise, e é isso talvez que a Globo, de novo teoria da conspiração, é copiando mais ou menos o que... O Lula teve essa mesma teoria, professor. O que está acontecendo... Não, o que está acontecendo... Sabe o que aconteceu? A visão... O professor Pereira voltou com outro espírito. O que está acontecendo, por exemplo, na Argentina. E a Argentina? A Cristina ficou lá... 2 mandatos? Acho que a Cristina 2 mandatos. 2 mandatos. E o que aconteceu? O mesmo rolo da Dilma, que não se resolvia, não sei o quê. Aí entrou o Macri, que seria mais ou menos um perfil do PSDB, né? E aí o que o Macri entrou... E já ajustou, o peso se valorizou e agora essa semana acertou um problema da dívida da Argentina com aqueles fundos abutres dos Estados Unidos e resolveu, e agora vai começar a receber dinheiro dos bancos internacionais. É mais ou menos essa saída, e não tem outra que o Brasil vai ter que ter, mas tem que resolver a crise política. Mas é uma questão, professor, é que cada dia, como o senhor falou, tem um novo capítulo dessa história, e esse capítulo é sempre pior do que o anterior. É pior. Provavelmente teremos outros capítulos aqui no programa. Eu acho que essa é uma novela que não vai ter final feliz aí. Lamento. Eu espero que o país, né, tenha um final feliz após tantos abalos, né? Como o professor falou. Eu me refiro aos personagens da novela, aos atores principais da novela. Que eles não têm um final feliz, então, se for o certo.
Mas está faltando ao governo agenda de boas notícias, de boas intenções. Vamos esperar, né, para que possamos também debater sobre boas coisas, sobre progressos, muito mais do que até agora fizemos, não é? Agradeço então a presença do professor Sandro Meiners, professor Lissandro Dallanora, professor José Maria Pereira, que aliás eu conheço há muito tempo já de mesa de debate, né, desde a TV. Então temos também a professora Larissa Pereira, e que agradeço então a presença também, e o programa volta na semana que vem. Até lá!